Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 25 de dezembro de 2024, no dia de Natal. Hoje, quem vai fazer o estudo é o Paulo de Tarso, e antes de nós iniciarmos, eu vou ler a poesia que Paulo de Tarso fez, que é o Natal de Jesus. Natal de Jesus. Lá vem com fome de novo João, e lá vem Maria com carrinho de lata. Sorrindo, ambos têm o prato na mão, que estiveram em tua direção. Ó fome ingrata, que estiram, desculpa, em tua direção. Ó fome ingrata, é Natal, clamamos, entregamos o pão. Leva para ti aos teus, que a fome mata. E lá se vão famintos, tocados no coração e cercados de uma estranha luz beata. Já no lar, os filhos vêm logo exclamando, com olhos de esperança úmidos brilhando. Vamos comer hoje? Teremos o alimento? João e Maria elevam ao alto, sentida a prece, e a estranha luz que os acompanha aparece abençoando aqueles filhos do firmamento. Paulo de Tarso, fica com você. Boa noite, meus amigos. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o Natal baseado numa obra de Chico Xavier e de vários espíritos chamada Antologia Mediúnica do Natal. Pode ser que muitos de vocês conheçam essa obra magnífica. Tem muitas poesias, muitos textos bonitos. Eu acho que se os espíritos enviaram uma obra com tanta reflexão sobre a data do Natal, é porque nós temos que ter um profundo respeito por essa data. Apesar que nós sabemos que a data exata do nascimento de Jesus, ninguém sabe, pelo menos eu desconheço, e assim se expressam os estudiosos e tudo mais. Essa data de hoje, 25 de dezembro, ela, na verdade, ela representa a data em que o cristianismo foi considerado pelo imperador romano como a religião oficial do Império Romano. Então, 25 de dezembro é essa data. Eu vou ler uma oração aqui, vamos fazer uma oração, leitura, do Espírito Aparecida. Depois eu vou ler uma mensagem do Humberto de Campos, eu vou comentar algumas coisas sobre a mensagem dele, e no fim, por fim, uma poesia sobre o Natal, de Casimiro Cunha, o poeta espírita cego, né, que tantas poesias bonitas nos trouxe. Observem que esta poesia do Espírito Aparecida, ela fala que o nosso Natal tem que ser todos os dias de nossa vida. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração, ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor, auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias daqui, agora e sempre. A mensagem de Humberto de Campos é um bilhete que ele escreveu a Jesus, está nesse livro. Ele fala sobre como nós ainda continuamos as mesmas pessoas. Ele imagina Jesus renascendo, vindo novamente a esse mundo, aonde ele se encontraria, onde ele nasceria. Então ele faz essa reflexão profunda, porque ele provavelmente não encontraria lugar à altura dele no seio de nossa terra, para reencarnar, para encarnar, na verdade, novamente. Ele diz o seguinte nesse bilhete de Jesus, que é um desabafo dele, né, do Humberto de Campos. Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende, luzes novas nos lares festivos junto à velha Palestina, revendo com os olhos da imaginação a paisagem de tua vinda, Roma
Estendiam fronteiras no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tâmisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cediam a Júpiter, o dono do Olímpio, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhores e de escravos. Lembra-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística por ordem de Augusto Divino? Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração da esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Cadastravam-se famílias, propriedades, indústrias, e José e Maria também se locomoveram com os demais para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se marcava a passagem dos triunfadores, em púrpura sanguinolenta, mas a experiência judaica, estruturada no suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência perante os regulamentos políticos. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. Em razão disso, a estrela gloriosa que te assinalou a chegada não brilhou sobre os templos ou residências de relevo. Apenas a manjedoura singela ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticas minuciosas de haveres e interesses. Se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governadores das províncias alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum, para se subtraírem de alguma sorte às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Havia espaço mental para meditação nas profecias? Para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao templo de Jerusalém nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada ao ressoar das trombetas? Razoável, portanto, examinar os melhores recursos e burlar as requisições do romano dominador. A fração do povo eleito, que se aglomerava na cidade de Davi, lia os textos sagrados, recitava salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis, ou enganar o próximo com elegância possível. Por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos para divulgar a proteção de Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas de anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido num apego fanático aos bens imediatos. Comentava-se apaixonadamente as listas de informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias preferiam um noticiário referente à produção de farinha ou rendimento de pomares. Todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que se te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Começaste assim mesmo na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova na estrebaria singela. A natureza foi o primeiro marco da tua batalha, multissecular da luz contra as trevas. Enquanto prossegues, conquistando palmo a palmo o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Aos censos de Otávio, seguiram-se os de Tibério sucederam-se os arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias apareceram não menos tirânicas. Dilataram-se os serviços censitários por toda parte. As nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando a estatística que lhes diz respeito. Inventariavam-se na antiga Judéia ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante.
Com o aperfeiçoamento da guerra, o senso é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis. Enumeram-se homens por cabeça no serviço preparatório dos massacres, e em seguida notam-se feridos e mutilados. Isso nas vanguardas do sangue, porque na retaguarda o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo. Há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino. Tudo de acordo com as estatísticas prévias que os autorizam providências administrativas e regem o mecanismo da troca. Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos neste sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque em verdade nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor do interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, movimentam-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória como fizeste há quase 20 séculos? Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados no teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la, quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens. Para que a tua luz para que a tua luz para que a tua luz, sua luz se faça nas consciências, para que em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se as estatísticas das coisas santas não oferecem a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Então, essa é a mensagem bela de Humberto de Campos. Como nós receberíamos Jesus hoje, no Natal? Temos uma mensagem que nos diz que nós possivelmente o receberíamos da mesma forma, com as mesmas ilusões e as mesmas coisas. E possivelmente Jesus teria o mesmo destino. Meus amigos, a mensagem de hoje é bem curta, porque eu tenho certeza que vocês estarão em família espiritual e terrena, ligados de muitas formas para o nosso progresso. Eu vou concluir lendo uma súplica de Natal do Casimiro Cunha. Casimiro Cunha de Vassouras, um poeta fluminense, que ficou cego aos 18 anos. A sua esposa que anotava as suas poesias. Ele não teve, assim, uma expressão grande, ele não se projetou
vamos dizer assim, nas letras. Se vocês forem ver a história dos poetas, ele nem se destaca entre os grandes poetas brasileiros, mas ele foi um grande poeta espírita. Chama-se Súplica do Natal. Na noite santificada e maravilhas de luz, sobem preces, cantam vozes, lembrando-te, meu Jesus. Entre as doces alegrias do teu Natal, meu Senhor, volve o mundo escuro e triste, os olhos cheios de amor. Repara conosco a terra, angustiada e ferida, e perdoa, mestre amado, os erros de nossa vida. Onde puseste a alegria e da paz, da misericórdia, desabam tormentas rudes de iniquidade e discórdia. No lugar onde plantaste as árvores da união, vivem monstros implacáveis de dor e separação. Ao longo de teus caminhos sublimes e abençoados, surgem trevas pavorosas de abismos escancarados. Ao invés de teus ensinos de caridade e perdão, predominam sobre os homens a sombra, o crime e a opressão. Perdoa, mestre, os que vivem erguendo-te a nova cruz. Dá-nos ainda a bonança da tua divina luz. Desculpa, mundo infeliz, distante das leis do bem. Releva as destruições da humana Jerusalém. Se a inteligência dos homens claudicou e caiu, a tua paz não mudou, e ao teu amor não dormiu. Por isso, ó pastor divino, nos júbilos do Natal, saudamos a tua estrela da vida excelsa e imortal. Que o mundo te guarde a lei, pela fé que nos conduz das sombras de nossa vida ao teu reino, ao reino da tua luz. Meus amigos, a mensagem é curta, desejo uma boa noite de descanso e de Natal com Jesus, e é isso que eu tinha a dizer hoje. Obrigado a todos. Badia está com você. Obrigada, Paulo. Se alguém quiser falar alguma coisa, participar ou perguntar algo para o Paulo, fique à vontade, só abre o microfone.